Há um tema que nunca fica desatualizado, que é o de querermos saber o futuro. Aliás, o Morgan Housel diz isso no livro dele, O que Nunca Muda. É top. Se gostas de finanças pessoais, então recomendo mesmo que vejas esse livro. E a frase é: o futuro é tão importante que as pessoas nunca se cansam de querer saber o que vai acontecer. E a propósito disto, a XTB preparou aqui um PDF, um documento, um estudo, com a perspectiva para o segundo semestre de 2025. Falam aqui de imensos temas, eu já li isto tudo, já tomei aqui algumas notas, portanto, hoje vou falar contigo sobre tarifas ilegais, sobre taxas de juros que podem vir a descer, que vão afetar e prejudicar os certificados da Forra e depósitos a prazo. Sei que muitos de vocês gostam. Vamos falar da taxa de câmbio, que afeta os ETFs em euro e parece que estamos a perder dinheiro ou a ganhar menos. Enfim, muita coisa, portanto, vou-te falar disso tudo e por isso fica por aí, mas aviso já que isto não vai ser uma leitura como na escolinha, enquanto estar aqui a ler linha a linha. Não. Isto vai ser um complemento, outra perspectiva para enriquecer. Por isso, se tu já leste, então este vídeo é para ti. Se ainda não leste, então este vídeo também é para ti. Porque eu vou falar aqui dos mesmos temas, sim, mas com outro ponto de vista. E por isso depois podes vir a ler, quer seja tudo ou apenas uma parte, aquilo que mais te interessar. Portanto, hoje também quero despertar a tua curiosidade ou dar-te a conhecer, porque se calhar não sabias que a XTB preparava este tipo de estudos. São gratuitos, basta registar-te no link que aparece aqui na descrição e ficas automaticamente na lista para receber sempre estes documentos quando eles ficarem disponíveis. E agora perguntava-te, já leste este documento? Costumas ler estes PDFs que a XTB envia? E gostas deste tipo de vídeos assim de comentário e de complemento? Conta-me lá isso tudo aí nos comentários e enquanto escreves, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não tem comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu invisto menos de 100 mil euros, para mim é mesmo comissões zero. E agora sim, vamos lá ver o futuro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e também das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. Então, se viste aqui este e-mail da XTB com as perspectivas do mercado, é só chegar aqui abaixo, portanto, tem aqui os temas todos que eles vão abordar, clicar em Leia Já e abrimos aqui o PDF que tem aqui várias notas que são as minhas, já estive aqui a fazer uns sublinhados. Claro que o teu não vai aparecer assim, mas tu também podes sublinhar depois. Então, aqui diz que o primeiro semestre foi dos mais incertos, por causa da instabilidade toda, aquilo das tarifas e tudo mais, mas neste momento houve uma recuperação muito rápida e estamos aqui em níveis máximos, depois de uma queda de 15%. E que é um pormenor muito interessante. Olha, o pior início do ano desde 1973 e uma curiosidade que eu queria partilhar aqui contigo, estatisticamente, quando há assim uma queda rápida, o mercado também tende a recuperar rapidamente, ou seja, uma coisa é estarmos em recessão e o mercado há tipo um ano, ou 6 meses, ou um ano e meio, ou 2 anos, a cair. Isso acontece, por exemplo, em 2021 e 22, teve ali 12 meses, desde o final de 21 até ao fim de 22, numa queda. Mas aquilo que nós vimos aqui foi março, abril, maio, portanto foi uma queda muito rápida, em poucas semanas, e depois também teve uma recuperação rápida. E aquilo que mostra a estatística é quando acontece essa recuperação rápida, costuma também recuperar rapidamente, foi isso que aconteceu, e que depois dessa queda não costuma voltar a cair, pelo menos com a mesma amplitude que aconteceu até agora. Só costuma cair mais se houver assim alguma crise prolongada, como está aqui em 73, 74, 2000, 2001, 2008. Mas em 2020, por exemplo, que não era uma crise, a queda foi rápida e a recuperação também, e depois ainda subiu mais e adiós. Portanto, aqui em 16 anos que houve quedas superiores a 18%, como tivemos este ano de 2025, em 11 desses anos a queda foi única e recuperou, apenas em 5 é que a queda depois voltou a acontecer mais, ou continuou a cair, mas porque era de uma crise prolongada. Então isto já nos dá aqui alguma pista daquilo que pode vir a acontecer no final do ano. Se é garantia? Não. Isto pode não se verificar. Agora, é interessante olharmos para a história para saber como é que o mercado reagiu na altura. Lembrei-me agora de outra que nem tinha aqui em nenhum print screen, mas fiz agora a pergunta aqui ao ChatGPT em direto, que é quando o SP500 cai X% em maio, agora não me lembro do valor, sei que no maio do ano seguinte costuma estar muito acima. Então vi aqui perguntar-lhe e ele diz isso, que se em maio cai cerca de 5% ou mais, então há aqui 70, 80% de probabilidade no ano seguinte ter uma subida de 10 a 12%. E agora pergunto-lhe quanto é que já subiu desde maio de 2025, porque então, olha, 10,9%, estás a ver? Mais uma vez a verificar-se essa estatística. Portanto, imagina que tu eras uma pessoa que queria agarrar esta oportunidade de 10 a 12%,
com risco, porque nada é garantido, e porque em maio de facto caiu mais do que 5%, então poderias ter feito isso, e entretanto vendias, porque repara, nada é garantido que até maio do próximo ano estes 10,9% se mantenham. Pode ser mais, pode ser menos. Então, se queres garantir esta subida que já houve e que está dentro do intervalo histórico aqui, essa é uma possibilidade. Portanto, estás a perceber este tipo de perspectivas que eu te quero dar assim diferentes? Claro que isto é tudo muito interessante, o que está aqui no documento da XTB, mas acho que não faz sentido eu estar aqui a ler linha a linha sem enriquecer mais aqui o conteúdo. Por exemplo, fala aqui em matérias-primas, sabemos que o ouro está também em máximos, teve uma subida muito grande, falam aqui de algumas razões, isso vou deixar para tu leres, lá está, quero complementar. E aqui um ponto interessante são as tarifas, e eu queria já fazer aqui uma pausa muito importante, porque vai haver agora uma decisão nas próximas semanas, penso que é do Supremo Tribunal Americano, não tenho a certeza se é este o nome dele, mas que vai decidir se as tarifas são ou não ilegais. Portanto, eles podem dizer, Mr. Trump, não podes fazer isso. E nesse caso, então, é possível que depois as empresas subam. Porquê? Porque se elas estão a pagar tarifas sobre importações que de repente já não vão ter esse custo, tu achas que elas vão baixar o preço dos produtos? Eu não sei. Sei que há empresas que estão a aproveitar isto das tarifas para aumentar ainda mais os preços. Portanto, se a tarifa for 10%, eles aumentam em mais do que 10%. Portanto, pagam a tarifa e ainda ganham mais dinheiro, dizendo que o problema é das tarifas, mas pronto, é o que é. Só compra quem quer, não são bens essenciais. Mas repara que se de facto cancelarem as tarifas e as empresas mantiverem os preços ou reduzirem ligeiramente, mas não o valor total da tarifa, isso pode fazer com que as margens da empresa aumentem, tenham mais lucros, maior EPS, Earnings Per Share, e portanto o valor da ação suba. Para os nerds técnicos que gostam disto, basicamente o PE Ratio desce por causa do lucro que é superior e, portanto, para manter o mesmo PE Ratio, o valor da ação tem de subir. Se isto é garantido? Não. Outro ponto muito importante são aqui as políticas da Fed e aqui queria fazer outra pausa. Porquê? Porque nisto das taxas de juros há muito que se lhe diga. Só para responder à pergunta inicial do vídeo, portanto, se a taxa de juros desce, então os certificados da Forro também vão pagar uma taxa inferior em princípio, porque basicamente o governo português precisa de dinheiro e diz, malta, quem me emprestar dinheiro, eu pago X. Se o Banco Central Europeu baixar o juro, então Portugal diz, afinal não preciso pagar tanto, vou pagar menos. Esta é a lógica. O mesmo para os depósitos a prazo dos bancos. E como os bancos portugueses estão cheios de dinheiro, não precisam de dinheiro, não precisam que as pessoas ponham lá dinheiro, depósitos, e portanto não têm grande interesse em estar a oferecer taxas de juros muito elevadas. Porquê? Porque eles não querem o nosso dinheiro, eles já têm imenso, neste momento. Isto para explicar um bocadinho de porque é que as taxas de juros dos depósitos a prazo em Portugal não são tão atrativas como noutros sítios. E se queres saber porque é que eu já não invisto em certificados da Forro e depósitos a prazo, podes ver este vídeo que eu fiz, porque de facto durante muitos anos foi nisso que eu investi todo o meu dinheiro e neste momento tirei de lá todo o meu dinheiro. E expliquei-te nesses vídeos o porquê. E onde é que pus também. Mas então, sobre as taxas de juros descerem da Fed, há aqui dois pontos muito importantes. O primeiro é que normalmente o mercado não sobe depois de um corte de taxas de juros, mas sim sobe quando há uma impressão de dinheiro, por exemplo. Então, a ver aqui esta grande perspectiva de que o mercado vai subir, vai disparar por causa da taxa de juros que vai ser cortada, a estatística não mostra isso. Se desta vez vai ser diferente, eu não sei. Mas só para avisar que os cortes que vão acontecer agora em setembro, e talvez depois mais 2 no final deste ano, quem sabe se no próximo ano, eu não sei nada, a minha bola de cristal está variada, mas só para te dizer que não é porque a taxa de juros é cortada que as ações vão subir. A história não mostra isso. Pode acontecer agora, mas não é estatisticamente o mais provável. Se eles imprimirem dinheiro, sim. Agora, um ponto muito importante. Se estamos à espera que as taxas de juros deixem e que o Fed imprima mais dinheiro, que é para vermos as ações subir, há aqui uma nota muito importante, que é, ok, pode ser interessante desejar isso para ter as ações mais altas, mas vamos fazer aquele paralelismo que eu já falei aqui no canal de ter polícia num shopping. Eu, quando vejo polícia lá, não me sinto mais seguro. Supostamente sim, não é? Porque está lá a polícia. Mas pensando assim num segundo nível de profundidade, é porquê é que está a polícia num shopping? Já imaginaste o que é que estás lá a passear com o teu saquinho das compras e vem sim polícia de choque com um capacete, aqueles escudos todos em formação, umas metralhadoras? Tu vais te sentir mais seguro? Que fixe, está aqui montes de polícia! Não, eu vou ficar preocupado, género. O que é que está a acontecer para estar aqui esta polícia toda? Então, por um lado, sim, sinto mais seguro, por outro lado, sinto que o risco é muito maior. E o mesmo com a taxa de juros. E vimos agora mais um assassinato de um youtuber. 2 dias antes tinha sido uma rapariga. O Trump levou um tiro no ano passado. O Bolsonaro foi esfaqueado há uns anos. Portanto, pensa, onde é que há a polícia? Nas ourivesarias. Porquê? Porque é onde há mais crimes. Então, desejar que a Fed imprima dinheiro e que baixe as taxas de juros muito rapidamente, isso, na verdade, pode ser um sinal de que há um problema muito grave na economia. É isso que nos leva a pensar este segundo nível, que é o porquê da Fed estar a cortar rapidamente
e imprimir dinheiro. Mais uma vez, eu não sei se eles vão fazer isso, mas só te estou a dizer que se isso acontecer, pensa, será que vai haver uma queda porque aquilo que eles estão a antecipar vai ser grave? Será que as medidas que eles estão a tomar vão conseguir prevenir esse perigo que eles estão a ver? Não sei. Mas queria mesmo que tivesses esta ideia em mente para teres as duas perspectivas. Sim, pode ser uma coisa boa, mas os motivos que levam essa coisa boa a acontecer podem ser muito maus. Em relação à China, aqui é sempre complicado, porque não sabemos o que é que o governo vai fazer. O poder que eles têm lá sobre as empresas é muito maior, não é tão livre como existe nos Estados Unidos, por exemplo, portanto é mais imprevisível. Recordo, por exemplo, aquela história que aconteceu com o Jack Ma, que era o CEO, o fundador do Alibaba, que fez uns comentários que não agradaram ao governo e ele ficou desaparecido durante 3 meses. Felizmente está vivo, está tudo bem, mas a empresa que ele ia levar para o mercado, a pública, a IPO, não aconteceu. E isso fez as ações da Alibaba descerem durante vários anos. Entretanto, já está a recuperar, mas os rácios, para os nerds que gostam do PE ratio, não tem nada a ver se comparares a Alibaba com a Amazon, apesar de haver muitas semelhanças no mercado dos dois. Ou no modelo de negócio, se quiseres pensar assim. Então a China tem outro nível de risco, pode ter mais oportunidade, mas isso tu é que sabes. Depois, na Europa, diz aqui que houve influxo de capital de investidores internacionais, ou seja, compararam os Estados Unidos com a Europa, acharam que a Europa estava desvalorizada e, portanto, houve muito investimento em empresas europeias. Portanto, a Europa teve, assim, uma subida agora nestas últimas semanas, meses, e como já houve essa ligeira correção, é possível que agora, neste segundo semestre, a subida seja mais para as obrigações do que para as ações. Ainda uma nota aqui sobre esta questão da recuperação, instabilidade e tudo mais. Há uma frase muito curiosa que diz "Sell in May and go away", ou seja, vender em maio, porque costuma descer. Por exemplo, setembro também costuma ser um mês assim mais vermelho. Posso mostrar aqui. Eu andei à procura das estatísticas todas para este vídeo. Portanto, desde 1928, setembro costumou cair em 55% dos meses, ou dos anos neste caso, e teve um retorno médio de menos 0,78% e é o único mês com média negativa. Isto no SP500, e reparas aqui que o Eurostock 50 nos últimos 30 anos também teve uma média de menos 1,56, o Eurostock 600 também com uma média negativa. Será que este setembro vai ser diferente? Eu não sei. Mas fica aqui uma estatística curiosa. E este aqui de maio mostra que, normalmente, entre 1950 e 2013, o retorno do mercado desde novembro até abril foi cerca de 5%, enquanto que de maio a outubro foi de apenas 2% em média. Agora, tal como eles dizem aqui, houve anos em que isto não aconteceu e houve subidas grandes entre maio e outubro. Por exemplo, agora, não é? Tivemos uma subida de quase 11%. Então isso teria sido um bocado dramático. Imagina uma pessoa que vendeu em maio, portanto vendeu cá em baixo e não aproveitou a subida de 10,8%. Por isso é que estas estatísticas são curiosidades, mas não são garantia de nada. Cá está, em 60% dos anos, portanto na maior parte dos anos, novembro a abril tem um melhor desempenho do que de maio a outubro. O que é que vai ser no futuro? Não sabemos. O que nós sabemos é que há o Santa Claus Rally em dezembro, em que nos últimos 5 dias úteis de dezembro e nos primeiros 2 dias úteis de janeiro costuma haver subidas em 76% dos anos. Portanto, em cada 4 anos, 3 deles são a subir. Nestes dias que estamos aqui a falar. Se isso vai acontecer agora neste dezembro, eu não sei. Há uma outra estatística, lembrei-me agora, se em janeiro o SP500 subir, então vai subir nesse ano. Vamos ver o que é que o ChatGPT diz sobre isto. Exatamente. Portanto, mais uma vez, se janeiro fecha a positivo, em 80% dos casos, o ano vai também fechar a positivo. Portanto, se tu vês que em janeiro fechou no verde, teve uma queda de 18% e tu acreditas mesmo que aquilo que janeiro diz é que no final do ano vai acabar acima, então consegues comprar com 18% de desconto e aproveitar a subida. E, portanto, neste momento já subiu mais do que 18% porque já estamos em máximos históricos. Portanto, já pode ter subido 20% ou mais. Claro, nada é garantido. Vamos ver se isto aqui se confirma mesmo. A 31 de dezembro depois nós falamos. E repara que isto é 13, 14% em relação ao valor de janeiro. Não estamos a contar com a queda de 18% que aconteceu em abril. Portanto, tem que somar os 18 a estes 13, 14, o que já dá quase 30%. Que loucura, para quem consegue comprar em baixo. Aliás, para tu veres como isso é relevante, eu aqui na conta houve várias que eu tive a comprar durante esse período de abril, maio, e portanto estão aqui com retornos de 10%, por exemplo, olha aqui 17%. Isto foi comprado maioritariamente este ano. Porquê? Porque comprei muito durante a queda de março, de abril, de maio. Foi algo que eu falei na altura do vídeo dos investimentos do mês, tanto de março como de maio como de abril, em que à medida que o mercado caía, eu ia comprando mais. É uma estratégia que aparentemente correu bem, e digo aparentemente porque eu ainda não vendi. Repara que estes 2.200 euros são lucro potencial, é cerca de 10% de tudo aquilo que eu já investi, mas eu teria que vender tudo agora. Portanto, como eu não vou vender, isto agora ainda pode descer. Então não posso dizer que a estratégia correu bem, porque eu ainda não vendi. Mas lá está, pode ter sido sorte. Agora, isto reforça a importância do dollar cost averaging, ou seja, ir comprando. E foi por isso que eu comecei esta série do ganhar mais com as descidas, em que compra todos os dias, que é para apanhar as quedas do mercado e depois, quando subir, ganhar mais. Como isto aqui só começou depois da queda, neste momento está com pior desempenho do que este aqui das férias de sonho com o salário mínimo, que foi comprado ao mesmo tempo, mas só compra uma vez por mês. E este aqui compra todos os dias. Portanto, este está com 4,18%
este está com 5,45. Aquilo que eu acho que vai acontecer é, numa próxima queda, que não sabemos quando é que vai ser, mas que o mercado tem sempre quedas, então este aqui, como vai apanhar essa descida toda, vai conseguir baixar o preço médio e depois, quando o mercado recuperar, o lucro em percentagem será superior a este das férias de sonho. Estou muito curioso para ver quando é que ele vai conseguir finalmente ultrapassar este. Se é que vai conseguir. Só o tempo dirá. Portanto, muitas estatísticas, como estás aqui a ver, vão também sair dados do emprego que não estão muito famosos. E repara, aqui outro ponto muito importante. Neste momento temos as tarifas. Imagina que as pessoas são despedidas porque as empresas estão com menos lucros, não é? Porque os preços aumentam, os clientes não compram tanto porque aquilo está mais caro e eles não querem comprar a esse preço, as empresas não têm dinheiro, têm que despedir algumas pessoas e depois o que é que acontece? Com esta questão da inteligência artificial, em que aumenta a produtividade dos funcionários, o que acontece é que, se calhar antes tinha 10 funcionários para fazerem uma tarefa, neste momento eu dou a um funcionário um chat GPT, pago uma subscrição e 9 pessoas ficam sem emprego. E tenho ali um funcionário que é super produtivo graças ao chat GPT. Por exemplo, todas estas estatísticas que eu tive aqui a recolher para este vídeo, olha o tempo que eu teria demorado e aqui é super rápido. Eu faço a pergunta e ele é que faz a pesquisa. É muito rápido. E há muitas profissões assim. Então imagina que essas pessoas são despedidas. Durante esse tempo em que as tarifas estão em vigor e as empresas estão a recuperar, a inteligência artificial está a melhorar, os funcionários estão a habituar-se a usar estas ferramentas e de repente, quando a economia recupera, as empresas dizem: mas eu agora já não preciso de chamar-vos outra vez, porque agora tenho os funcionários que fazem isto tudo com o chat GPT. E isso para mim é uma grande dúvida, porque se as empresas não contratam, as pessoas não ganham salário, não têm dinheiro, não compram produtos e, portanto, como é que as empresas vão ter lucro? Então é uma salganhada e é algo que eu estou mesmo curioso. Por exemplo, em 2020 houve muita gente que foi para a reforma antecipada. Porquê? Tinham dinheiro, depois houve o helicopter money, não é? Que o governo americano deu imenso dinheiro a muita gente. Eles pensaram: eu já tinha poupanças, tinha recebido isto, muito bem, vou para a reforma antecipada, não me chatei mais com nada. E o que é que aconteceu? Houve menos gente disponível para trabalhar, as empresas precisavam de funcionários, então como havia menos funcionários disponíveis, tiveram que pagar mais para conseguir convencer as pessoas a virem trabalhar para a empresa. E foi isso também que ajudou a disparar a inflação, porque as empresas tinham que pagar mais para reter talento, não é? Se eu estou a trabalhar aqui e a ganhar, imagina, 500 euros, para a realidade portuguesa é um cenário realista, e há outra empresa que me oferece 1000, claro que vou aproveitar. Então a minha empresa tem que aumentar o salário. Ou a outra tem que pagar muito mais, que é para me convencer a ir. E isso fez com que o preço dos salários aumentassem. Esse foi um dos problemas causados pela Fed, que imprimiu 3 ou 4 trilhões de dólares na altura. Foi imenso dinheiro. Sei lá, ver aqui com o ChatGPT, 3 bilhões. 20% de todo o dólar que existia até à altura. É incrível. 20% daquilo que existia. Vamos imprimir isso tudo. What? Incrível mesmo. E agora o que é que acontece? Se as pessoas são despedidas, de repente outras ficam sem dinheiro e dizem afinal tenho que voltar a trabalhar. Há muito mais gente disponível para trabalhar. A empresa que antes me pagava 1000 porque teve que aumentar pensa: o quê? Está ali outro que aceita só 500 euros. Tiago, vai-te embora. Vem para cá tu que só te paga 500 euros. Porque há tanta gente desesperada para trabalhar que as empresas podem baixar os salários. Ou então não aumentam. Já eu vou dizer: ei, eu acho que mereço mais. Não, não mereces. Tenho ali mais um disponível. Está bem, então vou para casa caladinho, quieto, trabalhar pelo preço baixo que tu me dás. E isso daqui a uns anos pode ser muito chato. Ou meses, não sei. Isto, a inteligência artificial está a crescer muito rápido. E portanto, falei aqui das matérias-primas estarem em máximos. O ouro também. Não é o ouro, é o Bitcoin. É o ouro digital que lhe chamam. Também tem andado a subir bastante. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E agora sim, para encerrar este tema do país em que devemos confiar. Se não souberes em que país é que deves investir, então podes ver aquele vídeo que eu fiz com ETFs de vários países, um ETF para cada um. Tem também um ETF mundial com as maiores empresas do mundo. Podes ver lá, não são recomendações, mas sim exemplos, porque eu sei que há pessoas que estão a investir em CFDs, porque se confundem ou porque se enganam, então ali tem exemplos de ETFs, sem margem, sem alavancagem, sem esse risco dos produtos derivados. A China em concreto, há uma curiosidade lá dentro que me desperta, que é a Huawei. Será que ela vai conseguir desenvolver chips que vão competir com a Nvidia? É que como a China foi banida, tiveram que trabalhar numa alternativa. E como dizem que a Huawei tem investimento do governo, talvez isso ajude a desenvolver um aparelho ou um chip que consiga competir com a Nvidia. Vamos ver, eu não sei, estou curioso. Pronto, andando aqui depois mais para baixo para os setores que vão subir. Falam aqui em urânio e energia nuclear. Eu fico contente porque vejo isto como uma energia limpa, exceto quando há desastres. E há cada vez mais empresas a apostar nisto. Temos Microsoft, Meta, Google, Amazon. Cada uma terá a sua operaçãozinha mais pequena, portanto, mesmo que haja algum desastre, será mais contido, será mais limitado. Não será tão catastrófico como aqueles que já aconteceram em Fukushima, Chernobyl, também o Three Mile Island. Viste esse documentário da Netflix? Aconteceu um desastre nuclear nos Estados Unidos e foi abafado. E isso causa alguma desconfiança perante as pessoas, porque quando há um desastre de uma empresa pública, o que é que se faz? Nada. Então tenho esperança que aqui o setor privado tenha um rigor diferente, porque no setor público, muitas vezes, a responsabilidade perde-se na burocracia. E há pessoas que por isso não confiam no governo. Olha aquela senhora de Irmezinda aqui em Portugal que tinha a casa ocupada. Ligou à polícia, não podiam fazer nada. A junta de freguesia não podia fazer nada. Tinha uma
uma festa para preparar dos 50 anos. A Câmara Municipal também não podia fazer nada. Foi lá uma jornalista fazer uma reportagem. Calma, afinal já arranjamos uma casa para a senhora, a Câmara Municipal, junto a freguesia, já todos ligaram, afinal vamos todos resolver isto. Pois, então e aqueles que não vão à televisão, não é? Que não têm essa possibilidade, que não têm essa voz? Não dá. Fala com aquele ou com o outro. Mesmo esta tragédia de Lisboa, aparentemente já tinha descarrilado antes. E não será que o arranjo dessa altura não era mais barato do que a indemnização que pagaram agora essas famílias? É que isto, pensando de um ponto de vista estritamente financeiro, foi uma péssima decisão não ter investido em segurança. O deixa andar foi um péssimo investimento. Ao menos fechavam aquilo. Perderam dinheiro nos bilhetes. Pronto, mas esse dinheiro que se perdia era menos do que a indemnização que vão pagar. E se pusermos aqui a vertente humana, então aí é incalculável uma criança ficar órfã. Não tem preço. E como pai de 3 crianças pequenas, fico de coração partido por ver que algo que era tão fácil de evitar foi simplesmente ignorado. Porquê? Porque não há consequências. E os incêndios, todos os anos? Será que não é possível gastarem dinheiro em prevenção? Enfim, vamos ver como é que estas empresas privadas gerem aqui esta questão da energia nuclear e depois falamos. Aliás, se houver algum desastre, sou o primeiro aqui a dizer e a criticar. Se eles querem reduzir os custos da energia e não sei o quê, tudo bem, mas façam as coisas direitinhas. Agora, estas empresas em concreto que falam aqui, a Oklo, eu tenho aqui já aberta, e o que vemos é que a Oklo está aqui com um valor máximo histórico de ações, subiu cerca de 1200% em um ano. O que vemos também é que a receita da Oklo é zero. Portanto, a Oklo fatura zero. A Oklo perde imenso dinheiro todos os anos, como estás aqui a ver, perde cada vez mais dinheiro. Perdeu 32 milhões em 2023, perdeu 74 milhões em 2024. Deixa-me ver se em 2025 os lucros são piores ou melhores. Portanto, está a perder um bocadinho menos dinheiro, não é? Passou de 29 cêntimos negativo para 18, se bem que não sei quantas ações é que eles têm, portanto, é melhor nem estar a ver por aqui. Agora, é uma empresa que daqui a uns anos espera estar a faturar muito. Se vai acontecer, não sei. Tu é que tens que avaliar. Por outro lado, tens aqui a Cameco, não sei como é que se diz, que essa sim tem receitas, essa sim tem lucros. Podemos ver aqui depois no gráfico dos últimos 5 anos, portanto subiu 600% em 5 anos. Então repara aqui a diferença. Uma que fatura 2 bilhões vale 34 bilhões, enquanto que a Oklo fatura 0 e vale 12 bilhões. Portanto, a outra vale 3 vezes mais e fatura infinitas vezes mais, porque fatura, não é? Subiu apenas 600%, entre aspas, digo apenas, porque em comparação com 1200 em um ano, repara, este foi 1200 em um ano. A Cameco foi 100% em um ano, 93. Em 5 anos é que foi 600. Portanto, o que é que vai acontecer? Não sei. Não faço ideia. Estou só aqui a falar para saberes de mais uma empresa. Aliás, nem sou eu. É a XTB que está aqui a falar no documento deles. Se é uma área que te interessa, podes ver estas questões. Aqui o luxo. Acho super interessante este segmento. Conto aqui uma curiosidade que já partilhei convosco sobre a Louis Vuitton, a LVMH, que na altura dos estímulos, em que os Estados Unidos ofereceu cheques às pessoas, a Louis Vuitton fez uma jogada que foi pegar nas malas e meter as malas de senhora com os preços exatamente do cheque que o Estado dava. Então, se o Governo desse um cheque de 500 euros, eles tinham a malinha de 500 euros. Se o Governo desse um cheque de 900 euros, eles tinham uma malinha também de 900 euros. Portanto, várias malinhas, cada uma com o seu preço, para ser exatamente igual ao cheque, que era para as pessoas terem aquela ideia de é como se o Governo tivesse dado uma mala. Então tiveram resultados muito bons. Foi muito inteligente do ponto de vista psicológico. Se quem comprou tomou uma boa decisão financeira, isso aí eu não sei. Cada um sabe das suas opções. Cada um é que sabe se tem um fundo de emergência. Cada um é que sabe como é que gera o seu dinheiro. Agora, o que eu vejo é que, de facto, estas marcas continuam a aumentar os preços. Ainda há poucos dias ouvi aqui earnings calls da Pandora. Eles aumentaram os preços. Até referi aqui no meu Patreon. Falaram de Portugal. Disseram que Portugal está a crescer. Não sei se isso é bom ou mau. Os portugueses estarem a gastar cada vez mais dinheiro na Pandora. Mas isso, como disse, não tem nada a ver. A minha missão aqui é dar dados. Depois cada um com a informação faz o que quiser, porque lá está. Eu não sei se a tua conta bancária tem 1000 euros ou se tem 1 milhão. Se tiveres muito dinheiro e queres comprar Pandora, o que é que eu tenho a ver com isso? Se passares fome e comprares Pandora, eu também não tenho nada a ver com isso. É a decisão de cada um. Eu não vou criticar nada, era o que mais faltava. Mas, portanto, podes ver aqui a Louis Vuitton. Gráfico de um ano tem estado em queda. E, portanto, falam aqui da Louis Vuitton estar a ser anunciada abaixo da média histórica. Possivelmente porque está a vender menos. E, por exemplo, a Hermès continua aqui a aumentar as margens, as vendas e o fluxo de caixa. Então a Hermès deve estar aqui a bombar. Deixa lá ver. Também está em queda. Último um ano. Olha. Interessante. Pronto, vê tu se faz sentido para ti. Não conheço bem a RMS, portanto, não me vou meter lá. Já agora aqui, é provável que o BCE reduza as taxas. Então, ele manteve, agora na última reunião, que foi a semana passada. Isto aqui foi escrito bem antes da semana passada. A Lagarde disse, deixa-me lá ver o que é que ela disse, tenho aqui escrito. O processo de desinflação acabou. Vamos ver como é que isso vai refletir aqui nas empresas. Cibersegurança tem tido aqui um crescimento grande. De facto, a Microsoft também tem falado disso. Cloudflare, grande empresa. Cheguei a estar lá, vendi cedo demais. Com lucro, mas pronto, não sabia, desejo as maiores felicidades a quem ainda tem ações da Cloudflare. Depois as criptomoedas, como te disse, Bitcoin está a subir, outras altcoins também têm estado a subir, aqui eu tenho vindo a subir bastante agora neste último ano. Falam aqui também da Circle, tem despertado muita curiosidade nestas últimas semanas. A Coinbase é uma exchange muito popular, nem sei como é que ela está, já agora posso ver aqui, Coin, gráfico dos últimos 5 anos, portanto como estás aqui a ver,
já esteve a 31 e está neste momento a 323. Portanto, no mês de dezembro esteve ali nos 31,83. Neste momento, quase 3 anos depois, subiu 10 vezes. Subiu 1000%, ou 900 neste caso. 900% desde o ponto mais baixo em quase 3 anos, em menos de 3 anos. Qual é que vai ser a tendência no futuro? Eu não sei. Mas falam aqui que tem um património sólido, com margens a crescer. E receitas também, que a malta vai pagando, não é? Normalmente uma coisa curiosa é, quando as criptomoedas estão a subir, as pessoas compram mais. Quando elas estão a descer, as pessoas compram menos. Então, como as criptomoedas estão a subir, é normal que as ações da Coinbase estejam a subir, porque eles estão a ganhar mais dinheiro em comissões das pessoas estarem a fazer mais transações, mais compras. Passando aqui ao capítulo mais querido, podemos dizer assim, dos portugueses, rendimento fixo, a renda fixa, os certificados de aforro, os depósitos a prazo, que o maior investidor brasileiro, o Luís Barsi, que escreveu este livro do Rei dos Dividendos, ele diz que renda fixa é a perda fixa. Porquê? Por causa da inflação. Portanto, tu garantes que tens ali um depósito a render, sei lá, 1,5%, 2%, mas depois tens a inflação a aí 3%. Normalmente os depósitos a prazo e os certificados de aforro têm uma taxa mais baixa do que a inflação. Não é sempre, mas muitas vezes é. E é por isso que ele diz que é uma perda fixa, ou seja, o teu dinheiro está lá, sim, mas ele compra menos coisas. Já até percebeste disso? Nestes últimos 5 anos, aquilo que gastavas em supermercado e aquilo que gastas agora não tem nada a ver. Gastas muito mais agora a comprar as mesmas coisas das mesmas marcas, da mesma quantidade. Isso é inflação. Portanto, o teu dinheiro compra menos coisas, ele vale menos. Mas estão lá os números todos. Estão! Mas eles valem menos, compram menos coisas. E é isso que é a perda fixa. Estás a perder para a inflação. E depois, se acrescentarmos ainda aqui a volatilidade cambial, eu já fiz um vídeo a explicar porque é que os ETFs não estão em máximos históricos, mas o SP500 sim, está em máximos. E há aqui uma diferença de 10, 12, 13%, que é o quê? É o efeito cambial. Como o dólar desvalorizou, quem investe em empresas em dólares, mesmo que tenhas um ETF em euros a replicar o SP500 é de dólares, portanto, levas com isso, a não ser que tenhas um ETF que seja hedged, com proteção cambial. Mas, portanto, falam aqui da desvalorização do dólar e aqui uma curiosidade também muito interessante é, ok, compraste um ETF do SP500 e ele agora está mais baixo por causa da desvalorização do dólar. Mas, repara que muitas destas empresas americanas, tipo Microsoft, Google, Apple, vendem para todo o mundo. Então, quando eu compro, imagina, um iPhone a 1000 euros, quer eu compre, agora estamos em setembro, ou em setembro do ano passado, o preço é sensivelmente o mesmo. Houve coisas que não foram atualizadas. Por exemplo, uma mensalidade. Este, se calhar, é um exemplo mais fácil para tu perceberes. Se eu pagar 10 euros por mês à Netflix, eles depois chegam aos Estados Unidos, quando o dinheiro lá chegar, e têm de converter para dólar. Imagina que são 10 dólares. 10 euros, 10 dólares. Para ser assim mais fácil de perceber. Mas como o dólar vale menos, ou o euro vale mais, então eu pago os mesmos 10 euros, mas eles já não recebem 10 dólares. Eles recebem tipo 12 dólares, por exemplo. Isto no caso de ser 20%, que não foi 10. Que seja, então, em vez de 10 euros passarem para 10 dólares, passam para 11 dólares. Parece-te pouco, não é? É só um. Sim, mas isso sou eu. Agora pensa nos outros milhões de pessoas que estão a pagar e, portanto, em vez de eles receberem 10 bilhões de dólares, passam a receber 11 bilhões de dólares. É 1 bilhão a mais, sem esforço nenhum. Só por causa do câmbio. E como tem mais lucro, voltamos àquele dado nerd há um bocado, lembras-te do Price to Earnings Ratio? Como eles têm mais lucro, então o P Ratio desce. E para ele se manter ao nível a que está, então o valor da ação tem que subir. Porque como há mais lucro, o valor da ação sobe. E portanto, apesar de estares a ganhar menos porque o ETF desceu porque estava em euros, a empresa que estava dentro desse ETF subiu porque o euro valorizou em relação ao dólar, eles têm mais lucro e portanto ele volta a subir. É uma coisa extraordinária e isto é super complexo. Há quem acredite que o dólar vai desvalorizar ainda mais. Eu não sei, mas isto é para te explicar que não é nada linear, não é? Agora estou a ganhar menos por causa do câmbio. Sim, tu estás a ganhar menos, mas as empresas onde tu investes podem estar a ganhar mais e por isso elas podem estar a valorizar justamente por causa disso. É mesmo complexo e... enfim, andando aqui para baixo, só dizer-te então que os certificados de aforro, no fundo, são como dívida que Portugal tem, e outros países também, claro, e que apesar da única forma de tu perderes o dinheiro é se Portugal for à falência, a verdade é que, desde o 25 de Abril, nestes últimos 50 anos, Portugal já precisou de ajuda externa 3 vezes para não ir à falência. Senão, teria parado tudo. Hospitais públicos, câmaras municipais, bombeiros, polícia, os funcionários públicos que estão assim o maior grupo, tudo despedido, tudo sem receber nada. Estás a imaginar o caos, não é? Portanto, já fomos salvos 3 vezes. A última delas foi a Troika, se calhar tu lembras-te disso. Muita gente se queixava que eles eram os maus da fita, porque obrigavam os portugueses a pagar mais impostos e a reduzir a despesa. Mas a alternativa a isso era tudo aquilo que eu te disse antes.
parava tudo. Achas que isso era melhor? Os funcionários públicos todos no desemprego? Quem comprou certificados do Tesouro ficava sem nada? As poupanças dos portugueses? Os hospitais pararem? Os bombeiros? Os polícias? Os varredores de rua? O lixo? Consegues imaginar Portugal assim? Será que isso era melhor? Ou pagar mais impostos foi uma boa alternativa? Diz-me nos comentários. Gostava de saber a tua perspectiva. É que aquilo que eu vejo é que as pessoas queixam-se, mas é porque não lhes ensinaram nas escolas todo este prisma. É como alguém que foi para o casino, estourou o dinheiro todo, ficou em dívidas, vem um amigo e diz-lhe, olha, vou-te dar dinheiro, mas tens que arranjar um emprego, não podes ir mais ao casino. Pá, estás-me a tirar a liberdade. Sim, estou-te a tirar a liberdade, porque senão tu vais passar fome e vais morrer, percebes? Mas enfim, não se ensina nas escolas esta questão de literacia financeira. Sinceramente, não sei porquê. Se alguém puder explicar porque é que houve partidos que votaram contra, por favor, digam-me nos comentários. Porque houve, apesar de que eu acho que este governo já está a mudar isso. E por falar em mudar, mudemos também de tema. Se quiseres então aqui um ETF de obrigações, posso fazer isso de alguns países, que lá está, o risco é o país ir à falência, mas que tem uma taxa, como diz aqui o Barzi, de perda fixa. Continuando, depois aqui, 6 fatores a acompanhar. As tarifas, já te disse, podem ser consideradas ilegais e nesse caso as margens podem aumentar. Neste momento estão a comprimir em muitas empresas, mas não em todas. Posso-te mostrar aqui empresas que têm margens maiores. Lembras-te daquilo que eu te disse que houve empresas que aumentaram o preço por causa das tarifas, mas depois aumentaram ainda mais? É verdade. Estas amigas aqui, não sei se aumentaram por causa das tarifas, eu sei que aumentaram e estão a ganhar muito mais dinheiro. Portanto, antes tinham uma margem no primeiro trimestre, imagina aqui a Microsoft, 44%, agora está em 46%. Isto é margem, ok? Não é receita. A receita sim aumenta, mas o lucro é maior. Ou seja, se antes por cada 100 bilhões eles ganhavam 44 bilhões de lucro, agora por cada 100 bilhões eles ganham 46 bilhões de lucro. E os 100 que eles ganhavam, se calhar aumentaram para 150 ou 200. Portanto, em vez dos 44, que se fossem 200 bilhões seriam 88 bilhões de lucro, neste momento, sendo 46, já são 92 bilhões de lucro. É muito. E a Nvidia também, a Adobe também, a Amazon também. Portanto, grandes empresas não só ganham mais por causa da receita aumentar, como a margem também é maior. E, portanto, a ação, pum, ou não. A da Adobe está a diminuir. Porquê? Porque há uma perspectiva de, no futuro, ela vir a ser penalizada por causa da inteligência artificial. Será que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas posso dizer-te que uma destas empresas está numa das carteiras exclusivas do Patreon, porque acredito que vai subir mais. Depois, aqui os analistas preveem um crescimento de 5,8% no segundo trimestre. Eles dizem trimestre, eu acho sinceramente que eles queriam dizer semestre, porque repara, o segundo trimestre já passou, portanto estamos aqui no terceiro trimestre, outubro, novembro, dezembro. Ainda não estamos no terceiro, mas estamos a entrar, portanto eu acredito que eles queriam dizer semestre. Seja como for, houve de facto um crescimento e continuam a achar que vai haver no segundo semestre. Agora, as políticas do Trump podem afetar? Vamos ver. Depois aqui na situação geopolítica, falam do petróleo. Eu achei isto muito interessante, porque o petróleo não é claramente aquilo que eu domino, mas o que eu sei é que tudo depende do petróleo, até a comida. Como assim, Tiago? A comida tem petróleo? Não, mas a comida vem de caminhão. E esse custo da transportadora está refletido no preço para o consumidor. Outras coisas mais óbvias também, não é? Quando compras um bilhete de avião, obviamente que se o petróleo está mais caro, o bilhete de avião também está mais caro. Quando vais abastecer o combustível do carro, obviamente também está mais caro. Outras coisas menos óbvias são, por exemplo, os transportes públicos, não é? Que gastam mais dinheiro, portanto vão ter de aumentar impostos porque o petróleo está mais caro. Ou então aumentam só a dívida, que no futuro vai aumentar ainda mais os impostos, que é para pagar os juros da dívida. Mas enfim, tudo aquilo que vemos nas lojas teve que ser transportado ou de barco, ou de caminhão, ou os dois, e portanto, baixando o preço do petróleo como o Trump quer fazer, pode fazer baixar o preço de tudo. Portanto, vamos ver o que é que vai aqui acontecer. Aqui a dívida, eles dizem bilhões, mas eu penso que são trilhões, que é uma dívida estrondosa que os Estados Unidos têm. É inacreditável. Trilhões. Nós nem sabemos que número é esse, nem cabe no ecrã. E um truque, lá está, é imprimir dinheiro para pagar essa dívida, ou os juros. E imprimir dinheiro faz com que o dólar desvalorize. E como desvaloriza, então fica mais fácil pagar a dívida. Lembras-te daquele exemplo da Netflix, que está a receber mais dinheiro só porque o dólar desvalorizou? Então, se a Netflix tinha uma dívida, consegue pagar a dívida muito mais facilmente, só porque o dólar está mais barato. E, portanto, como recebe euros, paga depois a dívida. E essa pode ser uma estratégia dos Estados Unidos para pagarem a dívida mais facilmente, é desvalorizando o dólar. Depois aqui falam em aumentos de inflação, ou potenciais, por causa da guerra tarifária. Sim, é verdade, a guerra tarifária, há quem diga que se não tivesse acontecido, já teríamos um período de deflação, em que os preços teriam diminuído, mas aumentaram por causa das tarifas que o Trump pôs. Agora, há aqui muita gente que diz que a inflação, na verdade, pode diminuir e entrarmos mesmo em deflação por causa da inteligência artificial. É que ela pode fazer diminuir os custos das empresas e, consequentemente, diminuir o preço dos produtos. Tiago, mas as empresas não são gananciosas e ficam com o lucro, como falaste há um bocado, da Adobe, etc. Isso pode acontecer temporariamente. Mas repara que a regra não é essa e é muito fácil perceber porquê. Se eu tivesse uma empresa de vender pipocas ao beira da praia e o meu lucro fosse de 90%, o que é que tu fazias? Abrias
abrias uma loja ao lado, lavas também a tua carripana e tinhas apenas 80% de lucro, apenas com muitas aspas. Ou seja, quando comprava um pacote de pipocas de 1€, só tinhas pago 20 cêntimos para o milho, os outros 80 cêntimos eram lucro. E vinha alguém ao lado e dizia, o quê? Eu também faço isto por 70. Só se eu fosse burro é que eu não ia. Então eu vendo pipocas por 1€ e só me custaram 20 cêntimos. E alguém está disposto a vender pipocas por 1€ e ganhar apenas 70 cêntimos, 60, 50, 40, 30 e se calhar até menos, porque é isso que a concorrência faz, baixar os preços. E baixam até onde? Baixam até ao ponto em que alguém diz, o quê? Por esse valor, não me compensa o trabalho. Se é para ganhar tão pouquinho, e é aí que nós começamos a ver que estamos perto do preço justo. Porque aquilo de facto dá trabalho. Quanto trabalho é que dá? É isso, quando as pessoas já não estão dispostas a ter esse trabalho, é porque esse trabalho já não é um preço justo, já não compensa. Já estás a pagar o que é o correto. E eu falei de pipocas e não foi por acaso. É que é mais fácil entender e fazer o paralelismo com a restauração. Eu ouço muito uma frase que é, se queres abrir um negócio em Portugal, abre um café. E de facto vemos muitos, mas um café, um restaurante, tu sabes que margem de lucro é que tem em Portugal? Se for bem gerido, entre 10% a 15%. Bem gerido. Não é 90%, nem 80%, nem 70%, nem 60%, como eu te mostrei há um bocado, da Amazon, da Nvidia, da Adobe, da Microsoft. Esses sim têm percentagens altas. Na restauração, o mais comum é aqui 5%, abaixo, até menos do que 5%, ou algumas até em prejuízo. Ou seja, quando vais a um restaurante e pagas 50€ pela refeição, 47,5€ são para despesas de funcionários, de eletricidade, de impostos, de comida. Só 2,5€ é que são lucro. Em 50, pagaste 50€ e o chefe só recebe 2,5€ de lucro. Está aqui! Não sei o que estou a inventar. Cativa-te este negócio. Gostavas de abrir isto? E porquê que são estes valores? Porque há muita concorrência. É um negócio relativamente fácil de começar. Quando comparamos, por exemplo, a abrir um concorrente da Microsoft, da Adobe, da Amazon, isso é muito mais complicado. É por isso que essas empresas têm margens mais altas. Se bem que há quem tente. E hão de ser destronadas todas. Nenhuma empresa dura para sempre. E é justamente nessas empresas que o Warren Buffett gosta de investir. Aquelas que têm um moat. Um moat é, imagina antigamente, tens ali no castelo de Almorol, ao pé de Tomar, onde eu podia me enviar em casamento, é um castelo rodeado por água. Quando vinha o inimigo, não podia vir com cavalos, porque tinha água. Isso é um moat. É difícil seres atacado, é difícil seres conquistado. E estas grandes empresas têm um moat. É muito complicado começar. Aliás, quem defende a regulamentação nas redes sociais é dizer que a rede social tem que bloquear isto, tem que bloquear aquilo, tem que bloquear aquilo outro. O que está a dizer é, alguém que tenha uma ideia de criar uma rede social para competir com o Facebook ou com o Instagram, não tem hipótese, porque vai ter que meter tantas regras e regrinhas e regronas que não é possível fazer isso tudo. Então o Facebook e o Instagram têm um moat gigante, porque é super complicado tu respeitares todas as regulamentações para fazeres um concorrente do Facebook. Então quanto mais regulamentação, mais ajudas àquele negócio, eu ia dizer monopólio, mas não é verdade. Mas a regulamentação tem este problema. É por isso que na União Europeia temos poucas startups tecnológicas em comparação com os Estados Unidos, porque há regrinhas, há bloqueios. Olha, a Apple lançou aquela funcionalidade de estares a ouvir alguma coisa noutro idioma, imagina, estão a falar contigo em espanhol e aquilo traduz para português. Na Europa isso não vai acontecer por causa das regulamentações. Portanto, os europeus não vão poder ter acesso a isso por causa das regras da Europa. Então tens menos funcionalidades. Já agora, concordas com isto? Com esta regulamentação da Europa, que bloqueia muitas funcionalidades cá? Não é só esta, já houve mais. Diz-me lá nos comentários. Mas enfim, são essas empresas com moats que o Warren Buffett gosta de investir e é por ser tão difícil de competir com ela que elas aguentam mais tempo e têm cada vez mais lucro. Porque se fosse fácil competir, então tu e eu abríamos uma empresa e íamos lá. Aliás, já que estamos a falar de restauração, queria contar-te uma curiosidade sobre o McDonald's. Sabias que a maior parte dos McDonald's que tu vês não são da McDonald's? São de pessoas normais, tipo tu e eu, podemos abrir um McDonald's. Criamos uma empresa chamada Jogos de Tabuleiro Limitada, pagamos uma taxa à McDonald's para poder abrir um restaurante McDonald's. E a próxima vez que fores a um, experimenta olhar para a fatura e vais lá ver o nome da empresa, tipo Loja do Sr. Zé Unipessoal Limitada. Não são todas, mas são muitas. E é daí que vem o verdadeiro lucro da McDonald's. Repara que 80% do lucro são dessas franchises, apenas 15 a 20% são dos restaurantes do próprio McDonald's. Então os restaurantes deles só dão 20%. 80% é das comissões dos outros todos, das lojas do Sr. Zé. Então repara como nenhuma das maiores cadeias de restaurantes do mundo ganha dinheiro com restauração. É o Sr. Zé que tem que gerir o restaurante com baixas margens e pagar uma comissão ao McDonald's, à empresa-mãe. E se achas que é fácil, então abre tu. É interessante isto, não é? Dá que pensar. Olha os Ubers, cada vez mais gente a conduzir, então os motoristas ganham cada vez menos. Podes falar com qualquer motorista que te vai dizer que há 10 anos ganhava-se muito mais a conduzir um Uber do que aquilo que se ganha hoje. Porquê? Por causa da concorrência. Como é uma profissão relativamente fácil de começar, então há muita gente que começa e, portanto, os preços baixam. É tão simples quanto isto. Competição, concorrência é uma coisa boa para o consumidor. Para quem está lá, a história é outra. Mas enfim, divago. Era a guerra tarifária, onde é que isso estava? Aqui. Portanto, que a Pandora, por exemplo, disse que aumentou os preços. Também nesta Earnings Call eles falaram disto. Disseram que querem ponderar e ver o que é que os outros vão fazer para perceberem se eles vão absorver esse prejuízo, ou essa taxa, essa tarifa, e, portanto, o negócio mundial paga pelas tarifas americanas. E os consumidores
americanos não pagam mais. Achei muito interessante, partilhei aqui convosco estas earnings calls, aqui tem depois as lives diárias que vocês já sabem, GitLab, outra live diária, mas enfim. Aqui depois falam em ações que estão a ser negociadas a 22 vezes os lucros e eu pensei logo e escrevi aqui logo minhas notas, mas quais empresas? São todas? Haverá alguma desvalorizada? E logo aqui na terceira linha eles dizem apenas 22% das empresas estão a ser negociadas a estes níveis elevadíssimos. Portanto, quando dizem o SP500 está muito caro, mas está caro o quê? Estão lá 500 empresas, estão todas caras. Aqui diz que apenas 22% dessas empresas é que estão assim caras, a níveis recorde. Oi, já fiz aqui mais neira. Ctrl Z. Não dá? O que é isto? Nem vou clicar que eu não quero apagar tudo. O que é aqui? Rotate. Não. Então, isto é interessante, tentar saber que empresas é que podem ainda subir e que estão potencialmente desvalorizadas. Passando aqui depois ao PSI, Portuguese Stock Index. Teve um retorno de cerca de 22%, incluindo dividendos. Portanto, que grande início de semestre de 2025. Falam aqui da banca. Porquê? Será por causa dos juros, dos empréstimos das casas? Estão cada vez mais caras? Não sei, teria de ver depois no relatório de cada banco. Acho também curioso aqui este pagamento de dividendos relativamente elevado, comparado, por exemplo, com empresas americanas tipo McDonald's, Coca-Cola, a própria Colgate, das pastas de dentes. Portanto, na casa dos 2, 3%. Em Portugal vemos muitas empresas a pagar 5, 6, 7%. E como é que essas empresas portuguesas, então, que são muito mais pequenas, distribuem mais lucros do que aquelas grandes estabelecidas, tipo Visa, Mastercard? Uma teoria que eu ouvi é porque é mais eficiente fiscalmente para pagar aos diretores, aos altos cargos. Ou seja, em vez de pagarem um salário de 100 mil euros, em que esse diretor vai pagar tipo 50% de imposto, acho que é 49% de IRS, não é? Então recebe esses 100 mil euros em dividendos e assim só paga 28% de imposto. O que neste exemplo dos 100 mil euros poderia ser uma poupança de 22 mil. Não é assim, porque o IRS é progressivo, mas são milhares de euros que se poupam em imposto e, portanto, há quem acredite que é por causa disto. Eu não sei, mas para quem gosta de dividendos, pode ver se as empresas portuguesas se encaixam no seu perfil de risco, na sua estratégia de investimento. Até porque depois acho que dá para pagar menos imposto em dividendos, mas isso eu expliquei, melhor, indiquei um PDF naquele vídeo de investimentos do mês de Abril. Está lá um guia fiscal completo a dizer tudo sobre isso. Os dividendos, quanto é que se paga de imposto, etc. Lá está, porque o mercado obrigacionista paga relativamente pouco, muito menos do que estes dividendos de 5, 6, 7%. Fala aqui depois das variações, portanto, BCP subiu 40%, a NOS 19%, EDP Renováveis caiu 2,3%, é uma das que eu tenho. Navigator 10,28% e também paga dividendos relativamente altos, em comparação com o McDonald's, por exemplo. Também não tem nada a ver o negócio, mas pronto. É para perceberes aqui o mindset. Portanto, falam aqui dos grandes vencedores, contexto favorável externo. Será que agora, no final do ano, haverá um contexto macro favorável na Europa que fará estas ações subir? Dão aqui alguns exemplos de algumas. Por exemplo, que a Ibersol consegue aumentar o custo para o consumidor, portanto, se fica mais caro para a empresa, também fica mais caro para o cliente. Do ponto de vista dos investidores, esses são os melhores negócios. Há outros negócios que não dá para fazer isso, em que o custo aumenta, mas o cliente não está disposto a pagar mais. Portanto, se a empresa aumenta o preço, o cliente não compra. E isso os investidores fogem. Preferem empresas que, se o preço aumenta, os clientes compram na mesma. O setor de luxo costuma cair um bocado aí, porque repara, quando estás a comprar uma joia de 1000 euros e ela diz que agora custa 1100, como é que tu sabes medir se aquilo vale mesmo 1000 ou 1100? Então aí tem alguma facilidade, só mesmo se a pessoa não tiver dinheiro, mas isso já é outra conversa, pronto. Também não é o meu setor, não é algo que eu compro, não sei. O que eu sei é que isto não é uma recomendação, é sim uma comunicação publicitária. Estou a divulgar este documento, este estudo, este PDF, para tu poderes ver, para poderes abrir horizontes. É só esse o meu objetivo, é dar aqui conhecimento. Portanto, acabou aqui. Muito obrigado por teres assistido este vídeo. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste sobre este documento, sobre alguma coisa que eu tenha dito, alguma coisa que tu queiras acrescentar e complementar ainda mais tudo aquilo que eu já falei e o que está aqui escrito neste PDF. Então, conta-me isso tudo e eu vejo-te no próximo vídeo, tipo este que aparece aqui em baixo, de sugestões de ETFs para quem está a começar a investir, e também este sobre porque é que eu deixei de investir em certificados de aforro e depósitos a prazo. Então, vê estes vídeos que acho mesmo que vão ajudar e vemo-nos por lá. Até já!